Meu amigo Vitor do canal Psicoeducação. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, Knut. Acorda, Betinha. Então vamos lá, começando, vamos lá. Bom dia, Pitinho! Então, amigos, como é que você tá? Vou contar pra vocês, né? Ontem a gente trouxe aqui o Bisoto, né? Aí a gente ficou conversando depois, né? Tipo, aquela conversa, tipo, uns 10 minutos depois. E aí a gente começou a falar de fofoca, né? De pessoas, né? E aí, cara, sem sacanagem, mais blue. Pena que a gente não pode falar fofoca, senão daí é processo. Não. Mas o Vitão, eu reparei que a gente tava falando só merda de pessoas influentes, né? E aí o Vitão, não, eu não sabia disso. Muito mais blue, né, aquela conversa, né? Pena que não foi gravado, né? Nossa, eu fiquei perplexo mesmo, velho. Aqueles trem que você estava falando ali, eu falei, caralho, velho, como que pode, né? Nada é Pena o que que a gente não parece. pode falar. Pena que a gente não Nada pode é, falar. Dá vontade de falar, dá, mas que é foda. nada é o que parece. O culto nunca será revelado. Mas enfim, amigos, eu tava vendo aqui um episódio que ele é muito icônico e interessante para a gente ver a natureza humana, né? Eu não sei se você já reparou, o ser humano é muito sectário. O motivo pelo qual eu gosto de falar com você, porque você como psicólogo, né? A gente pode desvendar, né? Os nuances da alma humana, né? Em vez de ficar falando de mulher, 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 assunto já esgotado e batido, né? A gente pode partir para esses assuntos que mostram realmente como o ser humano é complexo. Não sei se você conhece, existe um escritor peruano chamado Mário Vargas Llosa. Não sei se você sabe, né? Ou se você já reparou, né? Eu gosto muito do Peru, né? A história lá dos povos pré-colombianos, a história do Alberto Fujimori. O Peru talvez seja um país que eu conheça tanto a história do Peru, e quando eu olho, por exemplo, para a Colômbia, para a Argentina, cara, eu não sei nada. O que está acontecendo nesses países enquanto eu fico no Peru, né? E eu tenho muita intimidade já conheci peruanos, né, aqui no Rio de Janeiro, todos que a gente trabalhava vendendo cachecol, tuquinha, né? Mas enfim, o... existe um prêmio Nobel no Peru chamado Bago Bargalhosa. Ele é o principal intelectual do Peru vivo, né? O único prêmio Nobel da literatura do Peru. E é uma pessoa, uma figura, né, que eu sempre tive. Pra começar, eu conheci o Mário Vargas Llosa quando ele ganhou o prêmio Nobel. Antes disso, eu não tinha conhecimento sobre ele. Mais tarde, quando eu comecei a pesquisar sobre política, eu vi que ele realmente tinha uma influência política muito grande, né? E ele era um. Ele era um. Aqui, acabou de chegar a nossa cota shed, né? Internacional, né? Como é que você tá, locutor? Locutor tá sem som ou eu tô com surdo? O doutor tá sem som. O doutor tá sem som. Locutor de sem som. Sendo que a melhor coisa que você tem é a sua voz, locutor. Mas pode ficar aí, embelezando a live. Pode ficar aí, né? Aí vamos lá. Tava falando lá do Mário Bargalhoça, né? É um escritor, é um romancista, né? Você sabe o que é romance? Romances históricos. Coisa interessante, né? Ele pega um período histórico. Isso que é interessante, cara. Ele pega um período histórico, por exemplo, 1750. Você sabe o que está acontecendo no Brasil em 1750? Você Alô? sabe. Alô, Lucas, tá aí? Agora Tá aí? foi, agora foi. Qual foi? Beleza. O Maravaras, ele pega um período histórico apagado, né? Que as pessoas não estão no consciente popular, ele cria uma história, né? Com base, um romance histórico, né? Com base com pessoas que passaram por aquele momento, como se fosse uma novela, né? E aí, Sim. por exemplo, ele fez vários romances históricos de vários períodos das ditaduras peruanas. Inclusive, ele fez um romance histórico, A Festa do Bode, né? No qual ele fala do Brasil, né? Um romance histórico de alguém falando sobre a questão do Tiradentes, né? Só que a visão dele sobre o Tiradentes é bem diferente da que a gente tem, tá? Ele trata o Tiradentes como um líder de seita mesmo, né? Uma coisa bem. E o Barbarossa, ele é um cara tipo. Ele é ateu, né? Então ele sempre vê a religião com maus olhos, né? É interessante, né?
Mas, ou seja, eu gosto muito do Mário Vargas Llosa por ele, tipo assim, através dos livros do Mário Vargas Llosa, você consegue ter uma visão sobre a história do país, porque nesses romances sempre tem algum personagem da aristocracia que simboliza qual é o pensamento dominante, aí tem um cara pobre, sofrido, que simboliza o povo, aí tem lá um romance, que ele coloca umas putarias, e muita putaria, ele gosta muito de putaria, né, doutor? Sempre bom, né? É bom pra distrair a cabeça da trama. Sim. Aí acontece, ele faz uma série de romances históricos, né? E ele tem um livro aqui que eu esqueci, porque eu não sei o nome em português aqui, olha. Pés sobre a Lama, que mostra a história, que só mostra a tentativa dele entrar na política, né? Só para testar entrar aqui na questão do Mário Vargas Llosa, ele começou a escrever em 1959 com os chefes, só que aí ele escreveu A Cidade dos Cães, La Cidade e los Perros, que esse foi o primeiro sucesso dele. Aí a partir daí ele não parou mais, né? Foi para Miami, né? E aí começou a escrever sem parar, virou um Best-seller? não, ele virou tipo um intelectual mesmo. Tipo assim, Sim. começou a andar com Gabriel Garcia Marques, com toda a Sim. elite, né, cultural da América Latina. Você vai conhecer que ele é de uma família. Ele é branco, né? No Peru as pessoas não são brancas. Então ele é membro da elite, né, do sul do Peru. E o pai dele, quando ele descobriu que ele queria ser escritor, expulsou ele de casa. Porque significa que ele era homossexual, né? E pobre, né? Então os pais, naquela época, né? Nos anos 50, quando você fala assim, eu quero ser escritor. Então meu filho é viado. Ele gosta de ler livro, negócio, coisa de bicha, né? O locutor. É complicado. Sim. Aí, moral da história. Eu tô falando isso aqui pra gente ter uma certa cultura, né, amigos? Hoje é o quê? Hoje é sábado, né? Hoje é dia de falar o teu reservado. Aí beleza, né? Uma vaga russa começou a ir pra Miami. Ele é um cara bastante alto, shedzinho, né? Latino, né? É uma consideração que lá no Peru você não precisa de muito pra ser shed, né? Basta não ser um índio de 1,50 m. Mas aí, 80% tudo assim. aí beleza. Pior que é verdade, viu? Eu estudei quando eu fui milico durante o tempo, vinham intercambistas, né? E 2 da minha turma eram do Peru. Um torcia para o Sporting Cristal e outro para Alianza Lima, inclusive. E todos eles eram ameríndios. Tudo bem que a estatística é muito chula, né? São 2 pessoas, mas realmente, quando é o pessoal mais herdado com os traços ameríndios de lá, normalmente os costumam ser bem baixos. E ambos eram bem baixinhos mesmo. Mas eles só um era de Lima, né? Os dois eram de Lima. Não, os 2 eram de Lima, só que um torcia pro time um pouco Não, mais mas é porque lá a afastado. maioria esmagadora é ameríndio. Sim. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de conhecer peruanos, né? E é muito difícil se encontrar com um branco, né? Se encontrar com um cara que tem traços caucasoides, é quase certeza que o cara tem uma hidalgo, né? Que é filho de uma aristocracia lá, entendeu? Basta ter traços, né? Ou japoneses, né? Porque a gente já falou aqui do Fujimori, a imigração japonesa lá. Os japoneses lá são parte da elite. Pra ser elite lá no Peru, basta não morrer de fome, né? É o país miserável. O Peru é como se fosse o Nordeste do outro lado, né? Porque tá tudo do Nordeste, tá tudo do outro lado. Então, imagina se os estados do Nordeste, se a Bahia fosse um país. É o Peru. A economia é bem fraca, né? Mas aí, beleza, né? O Barbarossa começou a fazer essa série de romances históricos sobre a história da América Latina. Isso é interessante, né? Se eu não me engano, ele também fala também tem livros sobre a história da América Espanhola, né? América, o que acontecia lá na Espanha, né? Mas ele sempre falou sobre o mundo latino. Então por isso que ele merece um crédito, né? Como um cara da América do Sul, porque acho que ele fez livros sobre os principais países, os principais acontecimentos, né? Aqui da América Latina, né? E aí, ou seja, é um cara intelectual, né? E acontece, ele é um cara de extrema esquerda. Inclusive tem uma entrevista dele aí nos anos 70, no qual ele tinha uma ditadura aí no Peru. A primeira entrevista dele no YouTube tá... Você vê que ele é um cara que trazia muitos traços de esquerdismo, né? Mas só na primeira entrevista mesmo, porque já na segunda ele vai para Miami e começa o processo de paulo-francização do Mário Vargas Llosa, né? Ele começa a ler livros liberais, né? Como é que é o nome daquele cara? Como é que é o nome daquele cara que fala que ninguém pode viver às custas dos outros? Esqueci. Piaget, é um escritor francês, né? Piaget? Não, Piaget não, eu esqueci o nome do escritor. Mas aí ele começa a ler livros liberais e ele meio flipa do lado de extrema esquerda. O cara chegou a conhecer a mãe do Che Guevara, né? Pra do nada virar liberal.
Cara, e aí imagina o que acontece com o psicológico de alguém nessa etapa, né? Você é um cara que defende a Revolução Cubana, né? Você inclusive acredita, né, que o modelo cubano é o exemplo para todos os países da América Latina, nível de doença mental. Óbvio que naquela época a gente não tinha noção que a gente tem hoje, né? De que Cuba é uma merda que todo mundo sabe, é pacificado, né? Naquela época ainda tinha aquele espírito de inocência em relação a Cuba, né? E aí acontece, quando ele flipa, cara, ele perde todas as amizades dele. Todas. E, cara, você já parou pra pensar nisso, o locutor? Você, por causa de uma coisa, tudo bem, você tá no extremo, você não acha que é extremo. Você acha que é normal, é natural, você está defendendo a verdade. E aí você tem uma série de amigos de pessoas, assim como o Gabriel Garcia Marques, os outros escritores, o principal, a elite cultural da época é todo mundo de extrema esquerda, né? E aí, do nada, você abandona esse pensamento para ficar isolado. Já vou pensar como deve ser isso? Eu sempre paro para pensar se, tipo assim, você sacrificar um pouco das suas interações sociais em prol de um ideal seria ou não seria a longo prazo uma coisa utilitária, né? E eu fico às vezes assim pensando que, pelo menos pro caso assim de um geral, de uma pessoa que realmente teve um repertório, né? Mostrou um repertório muito bom nesse sentido do que o Vargas Llosa fez. Eu tendo a acreditar que não, entendeu? Eu fico com um certo. Ele poderia ser um pouco mais, não diria isento, né? Mas ele poderia ter sido um pouco mais razoável ali para não perder essas amizades que ele construiu ao longo da trajetória dele na academia. Mas realmente, cara, eu fico assim, esses termos da reclamar, de ele procurar um certo ideal me faz pensar se sacrificar. Eu não sei se seria o certo falar moralidade, né? Em prol em prol da verdade, assim, em prol de mostrar um lado que as pessoas não estão muito acostumadas a observar, né? Mas eu vejo que ele escolheu uma coisa que eu acho que ele já mensurou que ele ia ter que pagar esse preço, né? De qualquer forma. Então, ele teve que. Eu acredito que ele deve ter pensado muito antes de fazer tudo que ele fez para fazer esse tipo de trabalho. Eu pelo menos acho. Então, ô Vitão, você como psicólogo, né? E você foi alguém que também fez esse movimento aí de fazer parte de um grupo político e sair, e ser ostracizado, né? E ser pessoa não grata no seu próprio círculo social. Você consegue entender o que aconteceu com o Marco Bargalhosa? Um cara que era um idealista. Era uma época aí, da época dos anos 50 que ele começou a trabalhar. Ele nasceu em 36, né? Então, você é uma juventude que viu a revolução como uma opção. Essa juventude, né? Viu a revolução, principalmente na América Latina, que era um capitalismo completamente precarizado, né? Então eles realmente acreditavam. E olha só, a gente tem que ter em mente que nesses países latinos, eles são extremamente classistas, cara. Especialmente em relação à etnia das pessoas. Lá, o branco trabalha, né, em trabalhos mentais, e o ameríndio trabalha como serviçal braçal. E sempre foi assim, sempre foi. E aí, obviamente, o Barbarossa ele faz parte dessa elite, tá? Mas é uma parte dessa cultura que não, a gente precisa da união dos povos, precisamos libertar o Peru dessa opressão. E aí você lembra de tudo que os conquistadores fizeram com o Peru, do Pizarro, do que aconteceu com o Tupac Amaru, e todo realmente o regime de trabalhos forçados nas minas, constantes na história do Peru, não só do Peru como da Bolívia, lá em Potosí também, né? Assim, quanto trabalho escravo que houve não só entre escravos, mas também de indígenas, né? E essa opressão que se prolongou até os dias atuais. Não sei se vocês conhecem, tem um movimento político, terrorista, né? Chamado Tupac Amaru, não sei se vocês conhecem. Eu ouvi falar o movimento Não, Tupac esse aí eu Amaru? já não. Esse aí não. O que acontece. Tem um movimento terrorista no Peru que surgiu nessa época aí, dos anos 70, chamado Tupac Amaru. E aí tem uma revista em quadrinhos que conta a história desse grupo, do Tupac Amaru. Hum. Não estou falando do primeiro Tupac Amaru, nem do segundo Tupac Amaru.
que a gente já contou, fizemos um podcast aqui. Mas tô falando pro movimento político do Tupac Amaru, pro movimento terrorista de extrema esquerda, né? Maoísta. Tinha uma empresa, nos anos 70, uma empresa multinacional, que explorava se não me engano, a prata, o cobre, lá no interior do Peru, né? E tinha extremas reclamações de maus tratos e de violência contra o povo local. Que, amigo, isso sempre aconteceu. Era assim na época do Inca, talvez não fosse tão agressivo na época do Inca, tá? Na época do Inca. Foi assim com a época dos espanhóis, depois passou a época da República, continuou, e depois veio o capitalismo e eles continuaram oprimindo o povo. E aí o movimento Tupac Amaru surgiu porque o próprio povo, de forma que se rebelar contra aquela empresa que estava fazendo maus tratos contra eles. Só que aí acontece, eles foram instrumentalizados por intelectuais, né, de esquerda, né, que viam aquela situação com um ambiente muito, olha só, o povo se sublevando contra o capitalismo. Então eles foram meio que instrumentalizados pelos professores universitários de esquerda, né, maoísta, né. E aí começaram um movimento terrorista, né, ali no interior do Peru, que, poxa, extremamente violento. Ou seja, aí na HQ mostra que não é algo muito ruim, nunca começa mostrando sua verdadeira face, né? Mostrou com uma boa intenção inicial, mas depois se perdeu completamente através da violência, de modo a atacar hospital, escola, coisas completamente absurdas. Coisas que os comunistas não fizeram em lugar nenhum, fizeram lá no Peru, entendeu? Tanto é que quando surgiu o Fujimori, ele meio que ele tinha um mandato para fazer o que fosse, né? Inclusive matou criança, esterilizou mulher. Ah, por quê? Porque ele precisa acabar com o mal. Então, quanto o mal que vocês estão vendo aí há mais de 20, 30 anos, então agora eu vou botar o fim nisso aí. E pronto, e pôs o fim. Eu acho que acho que o Alberto Fujimori é o único caso de um político que muda a realidade do país, tipo assim, antes, depois, né? Tinha um problema, em vez de ele ficar falando do problema, não, ele resolveu o problema e acabou. E não tem mais problema, acabou. E ele pagou o preço da moralidade dele, né? Porque tá preso, né? Tá preso. Justamente. E ele sabia que ia acontecer isso. Ele fez até onde ele pôde para poder resolver o problema que ele apontou ali, né, na época do governo dele. Isso é interessante, né? Porque geralmente a gente fala que democracia não muda nada, né? O Peru é exatamente o contrário, né? Chegou o presidente lá, nos anos 90, resolveu, né? Mas voltando a falar do Marco Vargas Llosa. Marco Vargas Llosa, ele foi isolado do ponto de vista político, porque ele foi para a direita. Ele vai para a direita nos anos 80, tá? Na mesma época que o governo Reagan, né? Teve uma galera que foi para a direita nessa época, né? Porque, vamos ser bastante francos, nos anos 70, todos os esquerdistas do planeta faziam parte da intelectualidade, né? Na América Latina, né? Completamente, porque a gente levar em consideração que esse é um ambiente que tem ditaduras militares durante toda a América Latina. Então você defender a democracia era ser de esquerda, né? Então, é aquele negócio, um cara de centro naquele ambiente seria de esquerda. Não teria espaço para ele no ambiente democrático. Então, o Marco Vargas Llosa seria isso. Ele é um cara branco, de elite, né, que seduzido por boas intenções juvenis, vai para a esquerda, só que alcançando o sucesso e vindo morar lá em Miami, né? Ele começa a ter mais leitura, baixar o nome do escritor francês que eu mencionei anteriormente, tá? Ele começa a ter literatura liberal e ele começa a se converter. E quando ele se converte, cara, ele perde todas as amizades dele e ele fica completamente isolado, né? Imagina você ser um cara que fica completamente isolado, Vitão. Como é que é, Vitão? Ficar isolado. Pois é. Olha, isso aí realmente deve ser frustrante, porque se estiver falando sobre amigos mesmo, é foda, né, velho? Eu no bolsonarismo, eu sou o seguinte, os meus amigos, assim, de infância, da faculdade e tal, eles são majoritariamente de esquerda. E eu, obviamente, né, eu já deixei claro em alguns vídeos, eu já fui da UJS, eu já fui da esquerda também, eu tive esse movimento de entrar ali dentro, por própria força de juventude mesmo, né, e depois sair fora. Só que, curiosamente, né, e olha pra você ver que curioso, né, os meus amigos que eu fiz na esquerda, quando eu entrei pra direita e comecei a entrar pro liberalismo e entender melhor essas dinâmicas, né, esses modelos sociopolíticos, eu fui ostracizado politicamente. Eles não gostavam de debater política comigo, mas não fui ostracizado afetivamente. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Continuaram meus amigos frequentando minha casa, só que aí ao invés de falar de política,
Aí a gente falava de, sei lá, de cinema, de arte, de série, conversava outras coisas. Agora, olha que curioso. Já os meus amigos que eu fiz no bolsonarismo, né, quando eu saí fora, acabou. Aí ali foi o ostracismo real. Eu só não entrei numa melancolia, sabe, porque eu sempre tive amigos muito para além, muito antes até do Bolsonaro. Mas vamos supor que se eu me revelasse na política agora e quisesse buscar alianças a partir de agora, eu estava lascado. Eu estava lascado. Politicamente falando, não teria ninguém com quem conversar. É óbvio que eu tenho muitos amigos na esquerda, mas que entendem, compreendem um liberalismo, vê qualidade em alguns argumentos, né? E isso não faz deles menos esquerdistas, ou o fato de compreender algumas noções, alguns exames oriundos de nichos marxistas, compreender isso, não querer solucionar com as suas práticas, as suas soluções, só de compreender isso não vai fazer de mim um esquerdista também. Né? Isso é bem emblemático, né? Quando o assunto é essa pegada meio que sectária, né? Que tem dos Não, ou grupos seja, na esquerda, do clubinho. da esquerda, eles ostracizaram do ponto de vista político, pararam de falar política com você. Já na direita, eles pararam de ver você como pessoa, como se fosse uma seita Sim. mesmo, então virou uma não pessoa. Eu entendo, né? É uma pessoa demoníaca lá naquele meio. Sim, sim. Mas eu entendo. Agora vamos lá, o Bagaroso, né? Ele foi pro extremo. Isso mostra uma coisa meio infantil no pensamento de alguém, né? Você sai do extremo pro outro, né? Óbvio que não virou ANCAP nos 80, nem existia esse conceito de ANCAP, né? Mas ele virou liberal, daquele, tipo assim, Estado mínimo, privatização, né? Isso nos 80, né? E aí o cara, tipo assim, bem assim, delusional, bem idealista, né? Toda aquela inocência que ele jogou no esquerdismo, ele quis passar. Isso é interessante. Ele foi, eu acho que, um dos primeiros intelectuais aqui da América Latina a fazer esse movimento. Mais tarde veio o Paulo Francis, veio outros, né? Na esteira, né? Então ele começou a se virar um ícone, né? Um cara que só falava de romance, né? Passou a fazer opiniões políticas, né? E o pessoal falava assim, porra, para de falar de política, Barroso, tá chato pra caralho. Escreve aí um romance de putaria, que a gente gosta de ler putaria aí que você escreve. Putaria na montanha, putaria na história, putaria no Inca, putaria na República, putaria no Império Colonial. A gente gosta de putaria, né? Incesto, sacanagem, né? A gente não quer você falando de política, não, né? Só que naquela época ou era ele o locutor, né? E aí o cara não. Mostra uma finança, porque isso aí o cara só perde fazendo um negócio desse, né? Que tem uma fanbase de esquerda, né? E ele for um negócio de direita, ele perde. Mas o cara é tão bom, que ele meio que se garantia. Ele continuou vivo no debate político peruano, apesar de ser uma minoria, sabe que liberal, direita, é minoria em qualquer lugar, né? Mas o cara tem que ter muita personalidade, o locutor. Aquilo que eu falei, né? Eu acho que ele, mesmo sabendo que ele ia passar perrengue com as pessoas achando isso meio pedante, né, dele falar, eu vejo que ele procurou fazer da melhor maneira possível, sendo convicto ali que ele ia conseguir fazer ali o trabalho dele em prol dos ideais dele, ele via que isso era necessário, e, de certa forma, até que funcionou, né? Acho que não só no ponto de vista para quem é da região dali do Peru, mas o pessoal latino-americano como um todo, né? Ele meio que virou uma referência latino-americana, né? Nessa análise mais pro lado liberal, né? Então, acho É bom levar em interessante. consideração que dos anos 70, né? Nos 80, né? Nos anos 70 todos os países eram ditadura. Mas nos anos 80 você já começava a ver o quê? Os países todos quebrados. Todo mundo fudido, né? Então ele começava a ver o seguinte, enquanto os Estados Unidos está ali no Reagan, né? Super pujante, vencendo a Guerra Fria finalmente, na América Latina, atraso. Parece que a América Latina trouxe, né? O socialismo de forma tardia para Europa. Quando na Europa tá todo mundo sabendo que essa merda não funciona, então agora virou novidade aqui na América Latina. E ele realmente, como um cara estudado, né? Queria olha só, o nosso público realmente aqui, ó, o nível do público, né? A culpa, não sei qual é o assunto, mas com certeza a culpa é do político. O pessoal é doente, é tudo o político, né? Só pensa no político, né? Só pensa no político. Não pode falar Nós nem cara, falamos do a gente não pode falar Bolsonaro de hoje. livro, a gente não pode falar de cultura, a gente não pode falar de história. É só político. Os caras são fanáticos mesmo
por um político, né? Isso é uma obsessão compulsiva, o Vitor? O pessoal só fica falando de político. Não, se a gente estivesse falando bem do Bolsonaro aí, elogiando ele, falando do Tarcísio em São Paulo, tal dia tá todo mundo aí, é isso aí, é isso mesmo, e 2022, Based, etc, etc. Mas como a gente não tá agradando o nicho, né, aí a galera desce o cacete mesmo, né? Mas Cara, é mas assim, por exemplo, lá realmente no Gado News, ô locutor, você que é o cara. Sempre falamos de política. O Gado Cast é um podcast polivalente. A diferença é que eu não meti o pau no capitão. Mas no momento que eu comecei a criticar o político de estimação da galera, aí você tá falando de política, não sei o quê, que merda. Você não pode falar de porra nenhuma, né? Você pode falar qualquer coisa, menos do capitão. O pessoal é mimimizinho, ai, eu fico tixa. Pessoal, é muito. Vamos continuar falando aqui do tema, né? Mais bagaroso, né? E aí acontece, o Marco Barbarossa nos anos 80 ele começa a virar um porta-voz dos ideais liberais na América Latina, levando em consideração como ele é peruano, né? E ele fala espanhol, o que ele fala é cor para todos os países da América Latina, né? Um intelectual respeitável, não só do Peru, né? Senão ele estaria fudido, né? Mas em todo o mundo hispano, vai do México até o Terra do Fogo, né? E aí E acontece, ele no Peru, em 1985, ganha um cara chamado Alan Garcia, que é um cara que já morreu por causa de escândalo de corrupção da Petrobras, deu um tiro na cabeça, né? E aí Mas nem em 85, ele é um cara de esquerda, né? E ele ganha a eleição, ele começa a querer estatizar o sistema financeiro do Peru. Ou seja, estatizar os bancos, estatizar o mercado financeiro. Realmente fazer uma parada realmente revolucionária mesmo, através do voto, né? E aí o Marco Vargas Llosa entra no debate público falando que aquilo é um absurdo, falando que não sei o quê, que aquilo é um atraso. E ele começa a virar uma pessoa proeminente. Caramba, quem é esse cara aí? Esse Marco Vargas Llosa fala de política, né? E aí ele é alçado, né? A elite do Peru, né? Os principais partidos da época era o APRA, né? E o Ação Popular, né? Eles se unem, né? Frente Democrática e o APRA não, o APRA é o da esquerda, né? É o Fridemo, é o Frente Popular e o Ação Democrática, são os dois que se unem, né? Os principais partidos da aristocracia branca se unem, os três partidos são de aristocracia branca, o APRA, o Ação Popular e o Frente Democrática, os três partidos só tinham gente branca, né? Mas os dois principais partidos de brancos lá, da elite, se unem e falam assim, nós vamos indicar você, Marbaiosa, para ser presidente da América, do Peru, nas eleições de 1990, né? E o Mário Barbarossa começa a criar um plano econômico muito parecido com o do Collor. Isso a gente está falando de 1990. Já tinha tido a eleição do Collor em 89, né? Então o Mário Barbarossa começa uma campanha. Todo mundo acreditava que seria uma campanha vitoriosa, né? E aí o nome do livro é Contra Vento e Maré, né? Contra o vento e a maré. Ele começa uma campanha, só que acontece um fato estranho, né? Que a eleição que todo mundo acreditava que ia ser dele, todas as pesquisas apontavam que ia ser ele que ia ganhar, aparece o Alberto Fujimori, o Tino, né? No meio da eleição aparece o Tsunami Fujimori, né? Que era um engenheiro, que ele aparece do nada, e naquela eleição, o Fujimori, ele era à esquerda, e o Barbarossa era à direita, na eleição, né? Você já viu muito bolsonarista aí falando que não, o Barbarossa não é de direita, o Barbarossa é comunista, porque qualquer coisa que não concorde com o político deles é essa a visão deles, né? Vai ser comunista, basta não gostar do político de estimação. Mas o Barbarossa, naquele momento, foi visto como muito radical da direita, sendo um discurso de privatização, e venceu o Fujimori com um discurso de esquerda, só que o Fujimori, ao ganhar, já mudou completamente, ao ganhar, e já adotou a pauta que era do Barbarossa no dia seguinte, né? Ele tinha um discurso de esquerda para ganhar a eleição, depois já mudou e fez o que era correto. E aí o Barbarossa começou a criticar muito o Fujimori, a ponto que o Fujimori, de forma ditatorial, extraditou, tirou a nacionalidade dele. E o Barbarossa teve que pedir a cidadania espanhola, né? O próprio país dele. Cara, imagina a mentalidade do Barbarossa, cara. Você vai lá, você quer liberalizar seu país. Você vê que o socialismo está destruindo o seu país. Literalmente destruindo. Os caras estavam realmente destruindo o país deles, né? Tanto o Sendero Luminoso, quanto o governo lá titulado Peru, que era de extrema esquerda também, queria nacionalizar os bancos. Os caras só fazem merda. Por exemplo, vou entrar na política. Entrar na política, as elites se aglomeram, você vai ganhar, você vira o favorito. E do nada aparece um chinês, né? Um japonês vai lá e toma. Do nada, como se fosse
E aí, inclusive pegaram os textos dos livros dele, de putaria, e jogaram no meio da campanha. Ah, você defende putaria, né? Você vem de sacanagem. Olha só, você defende crianças. E aí, sendo que é um texto de... E aí, beleza, né? Ele fica muito rancoroso, porque é um cara muito ególatra, né? Um cara muito que você se acha pra caralho. E achava que ia ganhar, né? E precisava ganhar. E comprometeu, jogou o nome dele a baila, né? Perder pra um cara que tem ego é muito ruim. Poxa, se você quis ser presidente e você não conseguiu... E aí, beleza, né? E aí, olha só, esse sentimento do Vargalhosa é o sentimento que eu gostaria que... É o sentimento que nós não temos. Mas imagina que o seu pai, você perde uma eleição, ou seja, você vai para a oposição, e aí você vê que o candidato da oposição que te venceu, que é o Roberto Fujimori, ele começa a fazer, não só fazer um monte de merda, de atos contra direitos humanos, né? Mas ele começa a ser amado, né? O pai, ele começa a cair nos braços do povo, né? E ele vai lá e te extradita, né? E o povo não fica do seu lado. O povo que você sempre defendeu, né? Olha como o cara deve se sentir na merda, né? Caramba, o meu país caiu nos braços de um filho da puta, né? E tipo assim, e o governo do Fujimori vai lá e dá certo, e ressuscita a economia, e acaba com o terrorismo, e faz um monte de coisa, né? E dura 8 anos, né? Segunda eleição, e o cara vence de lavada, né? E ele está agitado, eu falei, caramba, o país foi sequestrado, né? Cara, isso deve mexer muito. E ele vai pra cidadania espanhola, né? E, cara, esse negócio deve ter sido muito bizarro pro Vargalhosa, porque você perdeu seu país. Não, eu perdi meu país. Meu país... Não, o Peru não é mais aquele país que eu amava, né? Agora o Peru virou outra coisa. Porque tipo, o Fujimori foi uma sensação. Fujimori, você pode comparar o Fujimori com o atual mandatário, mas o Fujimori melhorou a economia, melhorou a segurança, melhorou tudo. Melhorou tudo. Então quando você pensa assim, mas por que apareceu um cara do nada e tomou literalmente, um cara apareceu do nada e tomou o Peru das elites. Foi isso que aconteceu. Foi uma revolução popular do Peru. Porque o cara resolveu os problemas, ele resolveu. Enquanto antigamente o pessoal ficava debatendo, eu não gosto de você porque você tem cabelo branco, eu não gosto de você porque tem olho verde, não gosto de você porque você comeu minha mulher, que a gente pegou lá, falando. Chegou o cara, porra, fechou o congresso, acabou essa porra, vamos matar todo mundo agora, porra, e vamos resolver, né? Chegou um cara autoritário lá e resolveu a situação. Mostrando que, cara, o case do Peru é o case que a democracia não é a melhor forma de resolver coisas no curto prazo, né? Eu acho abertamente isso. E aí você vê que o Vargalhosa foi exilado na Espanha, vendo o Fujimori transformar o Peru numa ditadura democrática, né, autocrática, né? E ele ficava criticando, né? E criticando, enquanto o governo do Peru ficava falando, Vargalhosa é contra o Peru. Ele é a favor, sabe do quê? A favor dos Estados Unidos, porque ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Miami. Nós aqui moramos no Peru, nós que sabemos a nossa... O Vargalhosa mora agora na Espanha, ele gosta da Espanha, eles têm da Espanha, do Peru. Ele é tudo menos peruano, ele é branco, eu sou chinês aqui, igual vocês, olha só, olho puxado, né? E aí acontece, ele vê que a popularidade dele, o Vargalhosa começa a ser mais popular nos outros países do que no próprio Peru. E entra naquela texto da Bíblia, não sei se você conhece, que o verdadeiro profeta é mais reconhecido em outro lugar do que na sua própria casa. Você já viu esse texto, o locutor? Jesus, quando passou lá por Nazaré, não fez milagre nenhum. Isso aí isso é bem verdade, cara. Você acaba sendo mais bem falado de uma forma minimamente superficial para as pessoas ao redor, né? Do que às vezes na sua própria casa é mais difícil você ter o reconhecimento. Acho que você só consegue o reconhecimento quando você chega no ápice, assim, para as pessoas mais próximas. É mais complicado porque, acho que devido à rotina, né, a pessoa pensa que você ainda não está construindo coisas muito sólidas, mas quando você comenta isso com as pessoas que ainda não têm esse convívio com você, é com amigos mesmo, não precisa nem ser necessariamente com uma pessoa, assim, do outro canto do mundo, né? Elas já conseguem ver isso com bons olhos, ver que a pessoa está com um direcionamento, procurando conquistar. A visão é bem diferente. Sim. E aí, para terminar a história, é o seguinte, né? O Vargalhosa, o Fujimori perde a eleição, né? Ele não perde a eleição, ele ganha a eleição, terceiro mandato, né? Inconstitucional. O cara é tão popular que ele vence até quando não podia vencer, né? E depois ele é extraditado. E aí o Vargalhosa, o próximo presidente que vence depois do Fujimori é quem? Alan Garcia, né? Aquele que ele criticou antes dele que ele estava na política. Ou seja, voltou para a mesma merda que era antes. Cara, imagina a frustração do Vargalhosa, né? Entrei na política para acabar com olha essa coisa interessante, Vitor. O cara vai lá, o que vai acabar com essa merda de extrema esquerda no Peru. Esse merda de Alan Garcia destruindo o Peru. Aí depois
vai lá, entra na política. Aí aparece um cara do nada, o Fujimori vai lá e toma o país e transforma o país numa ditadura, né? Aí depois termina o governo Fujimori, quem que entra no lugar? Alan Garcia, né? Aí voltou tudo pra a coisa que era antes. Só que chegou o Alan Garcia vai lá e falou assim, ó, o Vargas, toma aqui sua cidadania peruana de volta, agora a gente volta a ser democracia. Entende? O cara é um esquerdista de merda, mas pelo menos é um cara democrático, entendeu? Mas a gente reconhece que você é o maior peruano vivo, entendeu? O esquerdista deve reconhecer. Olha só, a nobreza, né? Você é um cara de direita, eu sou um cara de esquerda, mas eu reconheço que você é o cara mais inteligente que tem. Você é o cara foda. E ainda chegou e falou assim, olha, você fez mais oposição do que a esquerda aqui, né? Porque você não parou de falar, você não se intimidou, né? E aí, ou seja, o cara é reconhecido, né? Você vê que, tipo, como o cara é grande, né? O cara é, tipo, corajoso, né? Por exemplo, um cara não teve... por que o Alan Garcia foi tão elogioso ao Vargas? Porque mesmo o Vargas sendo um cara de direita, ele não teve vergonha de criticar uma ditadura de direita que estava funcionando no Peru. Mostrou que realmente é um cara democrático, entende? Se fosse um cara partidário, não, é ditadura de quê? É de esquerda? É absurdo. De direita? Tá tudo bem. Tá fazendo democracia, privatização? Ok. Fazendo o quê? Desregularização? Ok, entendeu? Então, ou seja, o cara começou a ter respeito das pessoas. Não, esse cara aí tem coerência, né? O Vargas tem coerência. Então é um cara que merece crédito. Aí o Vargas só volta pro Peru. Só que ele já volta pro Peru, outro Peru, né? Ele ficou muito tempo fora, né? E aí já volta sem saber, não tinha mais contato com o povo, já a época das redes sociais, de Twitter. Ele nunca quis entrar nesse meio de popularização de massa, né? Sempre criticou essa cultura, falou que isso ia acabar com a língua espanhola, isso ia acabar com a cultura. Falou tudo isso que a gente sabe hoje, só que há 20, 30 anos atrás, né? Esse negócio de dar meio das pessoas se expressarem é só foder a cultura dos países, né? Aí meio que ele para, meio que a obra escrita dele começa a cair muito, depois que termina esse episódio do Peru, ele passa a viver de nome, até que ele ganha o prêmio Nobel, né? E ele passa a ser mais influente, por incrível que pareça, na política do que na literatura, né? Ele passa a ser figurinha carimbada dentro de encontros liberais, né? Você me conta, não, quem é o maior liberal vivo aqui na América Latina? Vargas Llosa. Não sei se você sabe, no congresso lá do MBL, sabe quanto eles queriam trazer o Vargas Llosa, né? Sabe quanto que cobrou, o Vitão? O Vargas Llosa cobra para fazer uma viagenzinha? Uma palestra? $100.000. Tá sabendo, 100 mil dólares. Caramba. Arrisquei a metade, arriscaria a metade, mas... $100.000. Aqui, Alan O cara tem um Nobel, né, velho? Não, o cara é outro nível, não tem jeito. Alan Garcia foi o que, quando ia ser preso, se suicidou. É verdade. A Lava Jato devastou o Peru. A gente poderia falar sobre isso em outro episódio. Todos os políticos do Peru receberam dinheiro do Odebrecht. Só que quando foram prender o Alan Garcia, esses esquerdistas... só para deixar claro, né? Nesse segundo governo, o primeiro governo do Alan Garcia foi desastroso. Mas esse segundo governo dele, que durou entre 2000 e 2005, foi muito bom pro Peru. Foi foda, entendeu? Porque ele pegou, foi como se fosse o Lula, né? Ele pegou todo o governo Fujimori, que tinha feito as bases da economia liberal, e ele surfou, né? E tipo assim, foi aquele arrancada, sabe? E aí, ou seja, o Alan Garcia saiu muito bem avaliado como um dos melhores presidentes da história do Peru. Ou seja, a história deu uma segunda chance pro Alan Garcia. Ele conseguiu. É um caso raro, né? De um presidente merda que consegue voltar, mas ele volta por quê? Porque o Fujimori tinha arrasado com a democracia, né? Então não volta a democracia porque foi o único que conseguiu governar, né? E aí ele consegue terminar o mandato bem. Só que acontece, roubando pra caralho. Aí quando começa a ser investigado, ele vai ser preso e ele pega uma carta, né? E escreve assim, eu não vou aceitar ser preso, vai lá dar um tiro na cabeça. E foi esse o final da história do Alan Garcia. Mas inclusive tem uma maldição, né? Porque ele é torcida para um time, aí tem uma história lá não vamos entrar aqui no mérito que a gente vai falar do Vargas. O Vargas passa a ser sempre convidado para esses eventos, né? Que envolvem, né, política, liberalismo, né, tipo, na Argentina, no México, Costa Rica, todo mundo hispano, ele é o principal popstar, né? Ele sempre pergunta para ele. E o Vargas, você sabe que é um cara que tem personalidade, né? Um cara que não tem medo da polêmica, né? E aí sempre perguntavam pra ele sobre a família Fujimori, ele é super rancoroso. Ele é aquele cara rancoroso, sabe? A família Fujimori é absurdo, o que eles fizeram comigo, transformaram meu país numa ditadura, tal. Aí quando a Keiko Fujimori foi disputar a eleição em 2010, assim, tudo menos o Fujimori. Então, pelo menos o Mala lá, que é da esquerda, democrático, a Fujimori são uma família de ditadores. Foi lá e apoiou a esquerda, né? Contra o Fujimorismo, né?
Aí a Keiko mostrou uma extrema grandeza. Falou assim, não, eu não recebi o apoio do Vargalhosa, eu sei que meu pai fez contra ele, meu pai enterrou, e nós vamos lutar aqui para ter o apoio do Vargalhosa, porque ele é importante. Ou seja, ela também reconheceu, né? Mesmo ela sendo, ou seja, o Vargalhosa é como se fosse acima das políticas, né? Não, o cara é um intelectual mesmo. Olha o valor que eles dão. Você imagina o Brasil fazendo um negócio desse? Ah, não, ele é intelectual? É comunista, é filho da puta, é um merda, né? É fascista, entendeu? Ninguém aqui tem respeito pro intelectual, né? E não precisa nem necessariamente ser um intelectual assim do meio do campo mais da ciência política, né? Por mais que o cara seja um grande engenheiro, arquiteto, qualquer coisa assim, por causa de uma ponta ali, o cara vai falar que não, ele não é tão bom assim, porque aí justamente ele não faz concorda isso. com o meu timinho. Deixa eu falar aqui uma história aqui, ó. Eu tenho uma profunda admiração, que eu gosto bastante de Criminal Case. Então aqui em Valadares tem uma mulher que ela é uma verdadeira enciclopédia de Criminal Case, que é a Ilana Casoy, que inclusive ela é sobrinha do Boris Casoy lá, o jornalista, o âncora. Cara, ela é uma enciclopédia de true crimes, ela manja de todos os casos brasileiros, desde a Fera da Penha até Richthofen, aí, passando pelo caso Evandro e tal. E assim, ela foi no Vilela, ela foi no podcast do Vilela e lá ela destrinchou, cara, foi um episódio foda. Se vocês não assistiram ainda, assistam, que é a Ilana Casoy no Vilela. Mostrei para um brother meu, na melhor das intenções, mostrando essa ideia dessa qualidade dela como pessoa que entende bastante dos criminal cases do Brasil. Aí ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim, ela é esquerda, né? Eu falei, porra, caralho, velho. Cara, aqui não dá certo. Velho. Caguei, mano. Aqui é esse negócio, se o cara pensa diferente de mim, não vale, né? O cara é comunista. E outra coisa, o cara, aqui é o desprezo pelo conhecimento mesmo. O cara é negócio de faculdade, negócio de livro, deixa pra lá, foda-se, ninguém que gosta de leão. Aqui vamos ler aqui uns comentários aqui interessantes. Hoje tem comentários interessantes, em vez de ficar falando de político, meu político, não pode falar do meu político. Então, vamos lá. Que eu odeio o pai e o irmão dela. Não é que eu odeio o pai e o irmão dela. O irmão dela, o Kenji, né, é um imbecil, nível Carluxo, teu, é um bobalhão, né? Então, mas que você apoia a mulher, a colher no Peru, você apoia a colher. Apoio sim, cara. Você já viu como é que é o irmão dela? O dela é um retardado mental, retardado total, entendeu? O playboyzinho de merda, que nunca fez nada. Só chegou onde chegou por causa do nome do pai. A Keiko não. A Keiko chegou, pegou um ambiente político completamente inóspito, pouco convidativo para os Fujimori, e conseguiu restabelecer. Depois do que o pai dela preso, e a mulher conseguiu fazer o movimento, o movimento de direita conseguir reviver. Então, a direita no Peru, pelo menos na questão dos Fujimori, precisa agradecer muito a Keiko, né? Porque ele é muito mais inteligente que o irmão. O pai dela tá cagado, o pai dela já era, né? Mas, ou seja, a Keiko pra mim é uma política muito habilidosa. É tal como comparar a Keiko com a Le Pen, né? O pai do Le Pen é um racistaço, um merda, né? E a Le Pen é uma pessoa mais moderada. A Keiko também é uma pessoa mais moderada que tem que adequar a realidade, né? Você não pode ficar vivendo nos anos 90, ele está em 2020 já. O Bester fez aqui um comentário interessante, falou assim, a fofoca que o Vargalhosa cortou relações e deu um soco na cara do Gabriel Marques, porque esse pegou a mulher dele. Até no mundo intelectual, os pegadores de casadas estão presentes. Não é isso que aconteceu. A fofoca é o seguinte, o Marco Vargalhosa tinha uma amante, tinha muitas amantes, porque era Shed, né? Tinha muitos amantes, né? Como todo Shed, né, Lucas? Tem que ter um monte de amante, de esquerda, E aí o Gabriel Marques teria ido conversar com a esposa dele, né? E aí falaram pro Vargalhosa, não, ele foi comer tua mulher. A outra falou assim, não, ele foi conversar com a tua mulher pra pedir pra você divorciar. E de fato, depois da conversa que ela teve com o Gabriel Marques, a mulher do Vargalhosa pediu o divórcio. Ele ficou tão puto que foi lá encontrar com ele, deu um soco nele e foi embora. Deu um esmurro, mas deu um murrão no olho dele. Ele caiu no chão, né? E com o olho roxo, e foi embora. E se eu não me engano, isso aconteceu no México, essa história, tá? Mas beleza, os caras continuaram amigos, né? Só que não, né? Acabou pra sempre, né? Mas assim, impossível isso, eles eram muito amigos, O Gabriel Marques, pra quem não sabe, é o 100 anos de soledade, eu acho que é dele, né? É realismo fantástico.
o Gabriel Garcia Marques é superior em matéria de literatura ao Vargas Llosa, tá? Que, tipo assim, os personagens dele são realistas, mas é aquele realismo estranho, tipo assim, a mulher que come, a mulher é viciada em comer concreto, então ela come os pedaços da parede, né? É umas paradas meio assim, meio folclóricas, né? Os livros dele são muito interessantes, tá? Mas aí, beleza, né? Teve a eleição da 2010, ele se opôs ao Fujimori, só que o que acontece? A Keiko começou a ficar cada vez mais moderada, né? E aí não é que ficou moderada, né? A esquerda também ficou cada vez mais radical, né? E aí o Fujimori vendo que a Keiko estava estendendo a mão, né? Pô, o velho já já passou muito tempo. Ele nessa última eleição ele apoiou a Keiko Fujimori, né? Ele apoiou a Keiko Fujimori e muitas pessoas, caramba, que ato de perdão é esse, né? Você apoiar a filha de um cara que te seditou, que fudeu o teu país, né? É um ato de grandeza. Mas porque ela estendeu a mão, né? Não foi ele perdoou de cookie hold, né? Ela fez o esforço, né? E aí mesmo assim ela perdeu pro Pedro Castilho, que está destruindo o Peru agora, o esquerdista. E aí, beleza, ele começou a ser convidado para esses institutos liberais para falar sobre política, né? E cada evento desse ganha 500 mil reais, né? Então é moleza falar de política nessa circunstância. E passa a defender. E aí, quando perguntavam para ele sobre o Brasil, sempre ele fala do Brasil de forma muito positiva, cara. Não, porque o Brasil está fazendo uma luta contra a corrupção. Eu conheci o juiz Sérgio Moro, é uma pessoa maravilhosa, né? O Brasil realmente é um exemplo para a América Latina, porque isso aí ele falava muito na época da Lava Jato, né? Ou na época da eleição de 2018. E aí só começou a falar dele do atual mandatário, né? O atual mandatário, ele chegou e falou assim, não, é um merda, é um cara absurdo. Nem comparava o cara com o Fujimori, não, é muito pior, é uma coisa absurda, né? Só que aí acontece, ele foi fazer um congresso agora no Uruguai e perguntavam para ele, não, Gabriel, se você é um cara liberal, você já se opôs ao atual mandatário brasileiro, falou que o cara é uma merda, né? Porque realmente não tem como não dizer que não é, né? Os resultados estão aí, né? Mas agora a eleição é Lula contra o atual mandatário. Em quem você votaria? E ele chegou lá e falou assim, votaria no atual mandatário, né? É melhor o monstro do que o passado, né? Melhor votar nesse monstrinho, nesse demônio. Ele falou, melhor votar nesse demônio do que no demônio do passado. E aí a esquerda pensou, meu Deus, que absurdo, queimem os livros do Vargalhosa, queimem, né? O Vargalhosa virou fascista, virou não sei o que. Cara, né? É preciso ser adulto o suficiente. Olha só, isso aí pra você ver os tempos, né? Se o cara vota num cara, né? Que é diferente do seu, então tudo que o cara fez, né? Não vale, né? E olha só, quem fez isso foi os brasileiros. O povo lá do Peru, do Chile, do Caralho 4 já tá acostumado com o Vargalhosa. O cara vai votar não sei o que, beleza, mas a obra dele tá acima. No Brasil, não. O brasileiro é assim. Não concorda comigo, então morreu, né? Eu vi gente no Twitter falando assim, pra mim o Vargalhosa morreu. Acabou, mataram o Vargalhosa. Quem é esse cara que tá aí? Né? Ficou caduco, né? E ou seja, não, olha só, eu, por exemplo, não vou votar na tua mandatária, sei do apoio do Vargalhosa e continuo reconhecendo o Vargalhosa como um excelente escritor, excelentes romances. E na área da política, ele não foi tão feliz, né? Ele não conseguiu ser presidente, vive fazendo palestra, e óbvio que ele vai falar em favor do grupo que está enchendo o bolso dele de dinheiro, né? Que é o grupo liberal, que hoje no Brasil é a direita aí, que é o único liberal que tem aí, está sendo encampado pelo Guedes, né? Então eu entendo, tem uma maturidade. Agora, Vitor, como que você vê esse aspecto da cultura brasileira, né? Tipo assim, que não consegue reconhecer a oposição, não consegue ter o mínimo de respeito pela oposição. Tipo assim, se o cara votou no outro candidato, toda a obra dele está desqualificada, né? Por exemplo, teve gente aqui nesse podcast aqui que falou assim, não, a Vargalhosa criticou o mandatário, é um comunista. Teve gente aqui nesse podcast que falou assim, como você vê? Tipo assim, é um total desrespeito à intelectualidade e não respeitar a opção dos outros. Quantas pessoas que eu conheço, né, que eu respeito, que eu amo, que vão votar no PT, outros vão votar no mandatário, e foda-se, tipo assim, você separar as coisas, tem que ser adulto, né? Nossa, se você souber o tanto de intelectual que eu conheço que vai votar no PT, não tá no gibi, cara. E assim, eles isso não muda em nada na obra, cara. É impressionante, é isso. A galera, velho, o Brasil, ele tá numa situação atípica, né, velho? Porque a gente deve reconhecer isso. Eu acho que cabe até aqueles que realmente são parte afetada em relação a isso, entender que o Brasil tá doente. É tipo o esquizofrênico em agitação psicomotora, indo pra cima do você. Você vai achar que ele realmente tá querendo te agredir, alguma coisa? Não, o cara tá em crise, pô, tem surto. Então cabe a nós a gente
apenas segurá-lo e tentar acalmá-lo à medida do possível, dar ali um sossega-leão, uma coisa nesse sentido. Tô brincando, tá ligado? Mas eu falo no sentido de que nós não devemos entender isso como sei lá, uma estagnação mental do brasileiro, sabe? Isso é passageiro. A gente tem que entender isso como uma fase. Eu acredito que vai chegar um momento que isso vai dar sabe, a temperatura vai abaixar e a gente vai começar a pensar para além dos afetos, porque a gente está no jogo dos afetos. Querendo ou não, o Knut, essa lacração retroalimentada de um lado ou de outro deixou a gente na temperatura da lacração e a gente só pensa nisso. É o afeto primeiro e a coerência depois. Coerência que se foda. Aqui agora é o seguinte, lacraram para cima de mim, vou lacrar para cima dele. Ah, então aí que a sensibilidade As paixões multiplica, né? dominam a razão, né? Aí começa a ficar complicado, né? Você fica cego. Ô, locutor, como você enxerga essa situação em que, tipo assim, as pessoas não são mais julgadas pelas obras delas, são julgadas pelo timinho. Então, as pessoas têm que aprender a discordar. Tipo assim, olha só, Carl Schmitt, um grande jurista, nazista, porra, mas deixa de ser grande jurista por causa disso, né? O Adorno, o Hockenheim, tem um outro cara aí da filosofia Adorno. lá, que foi um cara, o professor daquela mulher lá, o cara é nazista também, deixa de ser um grande filósofo? Não, né? Quantos aí, o cientista lá, do Von Braun, é um grande cientista, e era nazista, né? Separar as coisas, cara, né? A ideologia é maléfica, mas a pessoa pode estar por uma noite longa, né? Quantas pessoas aí que eu tô vendo aí na mídia, né? Heisenberg também, né? Como é que tá comentando aqui? Eu não consigo ficar com raiva do Constantino, porque eu sei que o Constantino de 4 anos atrás, o que ele acharia do Constantino de hoje. Então eu não consigo ficar com raiva do Constantino, do Renato Azevedo, por quê? Até do Olavo de Carvalho, não consigo, né? Eu respeito os caras, apesar da divergência. O meu problema com Constantino, Adrilles, Bananinha e Não, pelo amor de Companhia Deus. Limitada. Pelo amor de Deus. Não, é por causa que eles estão no mesmo tipo de pensamento. Tem diferenças, obviamente, em termos de intelectualidade, mas ambos estão no mesmo empreendimento em querer estimular e inocular a rage na galera, velho. A conspiração, a atmosfera de fraude, eles estão querendo inocular isso, e isso, velho, é ruim do ponto de vista, assim, deles estarem maculando a história do próprio país, de caso pensado, consciência própria. Aquela publicação do Constantino e tal mesmo, ele fala assim, essa é a pesquisa que eu acredito, 1 IP por voto. Ô, bicho, se eu tô perto dele, eu dou um tabete, cara. Eu juro que eu dou, só pra ele ficar esperto. Mas não é nada que vá, né, desumanizá-lo. Mas, pô, o cara tá fazendo um negócio, que é inaceitável, entendeu? Aceitar a diferença, entendeu? Aceitar a diferença. Tipo assim, você acredita na verdade. Comigo vai ter pessoas que vão acreditar na mentira. Imagina o pensamento do Bagaroso. Você é um cara inteligente, você sabe que você está definindo o que é correto, né? E você vê a maioria num culto ao Fujimori. Só que no caso do culto ao Fujimori, um culto lastreado em obras, no caso, né? O Fujimori fez por onde, né? Você vê o povo lá se dobrando ao Baal, né? Você imagina o profeta Elias vendo o povo de Israel se dobrando a Baal. Vergonha, você ama seu povo, mas o povo não ama você, né? O povo não ama Deus. Né? Esse sentimento de vergonha que deve ser cometido pelo Bagalhoso. Mas é aquele negócio, cara. O brasileiro ele precisa entender que tem pessoas que vão concordar com ele, né? É aquele negócio. É a luta do bem contra o mal, essa merda dicotômica, né? Não gosta de mim. Igual você falou, né? Da Ilana Casoy. Mas ela é comunista, né? Ela é esquerdista. Ou seja, se ela é esquerdista, nada conta. Isso é muito coisa de seita, né? Tem behavior, emotion, thought e information, né? E aí information, como você limita a informação de uma pessoa? Tipo assim, não, se é comunista, tá enviesado, então não vale, né? Então a pessoa não tem mais a se informar. Então, se o cara é o quê? É comunista, então está desqualificado. Então o cara passa só a se informar com o cara A bolha. Só né? na bolha. Então se o cara da bolha falar a mesma coisa, aí tudo bem, tá lascado, então tudo bem, entendeu? Ou seja, é uma coisa pequena, reduzir sua vida a uma merdinha, amigo, merdinha, entendeu? Aprende a discordar dos outros, seus filhos da puta, entendeu? Eu não sei se isso tem a ver, né, justamente com essa questão aí, né? Da pessoa sentir uma certa estabilidade no cotidiano dela, entendeu? Para ela, às vezes,
já não basta trabalho, às vezes não basta estudo. Para as interações sociais dela, tem que ser só coisas que demandem mais entretenimento ali, mesmo que seja uma coisa muito limitante ali, de ser só conversa que a gente concorda, né? Eu vejo que isso é muito... A um longo prazo, não sei se seria o ideal, porque a pessoa sempre consegue evoluir quando ela é perturbada um pouco, minimamente perturbada. Dialética, né? Porque aí você consegue começar a entender um lado que às vezes você não estava absorvendo antes, né? É o próprio problema da Red Pill, né? Não, olha Ela, só, você, ela o joga isso. importante é você entender o outro lado. Isso é importantíssimo, você É, entender. Não é concordar com o outro lado. Mas quanto é, mais você entende quem discorda de você, melhor. porque você olha, quando você procura ter um pouco de empatia no cerne da pessoa, até da pessoa que, assim, determinada pessoa de direita, por exemplo, olha no pior que pode ver numa pessoa que pode ser de esquerda, ou vice-versa, ela tem que observar algumas evidências da vida da pessoa que levou a ver isso, né? Então, Religião. tipo assim, religião, até o próprio aspecto familiar, né? Dele conhecer uma pessoa de uma determinada, algum parente, algum primo, um irmão mais velho que teve uma vida que conseguiu ser lastreada por meritocracia na medida do possível, né? Porque não é sempre do jeito que se joga na teoria, mas a pessoa fica observando e ela, né, você fala, né, o ser humano reage a incentivo. Se ela é incentivada a ver que, não, eu conquistar o meu espaço por mim mesmo, pelos meus esforços funciona, ok. Ah, mas eu preciso, às vezes, de dar um jeito de ter uma ajuda estatal porque eu não tenho condições, então eu preciso ter esse refúgio. Então, são variáveis assim que ficam cada vez mais difíceis de deduzir. Isso é bom para o debate, e eu acho que no caso do Brasil isso não é muito falado, isso não é muito explorado para a pessoa procurar ter mais essa maturidade, entendeu, de levar. Estava vendo o caso quando a gente trouxe aqui o Paulo Roberto Almeida, né? O Paulo Roberto Uhum. Almeida é um cara de direita, bem liberal, que fez o mesmo caminho do Vargas Llosa, né? Ele era de esquerda e depois virou liberal. E o Paulo Roberto Almeida é aquele liberal chato mesmo, né? Liberalzão mesmo, né? E aí tem um momento da nossa conversa que ele chega e elogia o Hélio Gaspari, que é um cara de esquerda, que é a colunista da Folha, né? O Hélio Gaspari, um intelectual aí, renomado, né? Aí chegou um comentarista do GadoCast, né? Infelizmente nosso público é extremamente mal qualificado do GadoCast, e chegou assim, olha só, o cara elogiando um cara de esquerda, que comunista. O cara, assim, o baixo Esse cara é nível. o. Fala. Tem um cara que estava fazendo as análises do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, acho que no Brasil 247. Não lembro o nome dele agora. Ele também fez análises boas. Bruno pareça. Eu não lembro o nome dele agora. Não sei se é esse que você está falando. Não, Eu não assisto Paulo Roberto 247. Almeida não é do 247, não tenho Não, certeza. não, não, Eu não. não assisto 247. Mas acontece, ou seja, os cara elogiou um cara da esquerda, logo tá desqualificado. É um merda. Porque isso aí, cara, tem que dar o nome e o sobrenome de quem causou isso. Olavo de Carvalho. Esquerdista não serve para ser amigo, esquerdista serve para ser combatido. Isso aí é a principal lição do. Esse Pepe Escobar, cara, deixa eu explicar. Eu já li bastante sobre o Pepe Escobar. O Pepe Escobar é um maluco, tá? Pepe Escobar é um cara que acredita em teorias de conspiração tão loucas quanto as da direita, só que com viés. A diferença é que, em vez de ser o Illuminati, né? Ele fala que é o imperialismo norte-americano, o grande complô, né? O complexo industrial militar, né? É a mesma merda, só com o nome trocado. Então, Pepe Escobar, inclusive, eu falava que o cara torcia pro Trump, o cara de esquerda torcia pro Trump, porque falava que as urnas iam ser roubadas, com base no quê? Porra nenhuma, entendeu? Ele acredita que o mundo é completamente manipulado. É a mesma coisa de teoria da conspiração. Só que, meu Deus, o cara é de esquerda, o cara é intelectual, né? Um merda. Eu acho que uma coisa que deve ficar claro nesse debate, né, sobre a gente qualificar ou desqualificar pessoas, o elemento que deve ser o crivo nisso aí é quando você percebe o dolo, sabe? O dolo dentro dessa questão do direito mesmo. Você vê que o sujeito está consciente em querer criar o caos, criar a rage, velho, aí eu, sinceramente, aí é minha opinião,
eu meio que distancio mesmo. Eu faço, eu não tendo a querer, assim, considero ele como diferente, mas eu não vou querer contracenar com ele ou estar próximo dele, porque é uma coisa que está maculando demais, velho. Por exemplo, o Constantino. O Constantino, velho, não tem como, pela envergadura intelectual dele Inteligente. e pelos rastros do passado, você pega um vídeo do Constantino de 9 anos atrás, e até de pouco tempo atrás, até um pouco tempo atrás, ele estava chamando a galera de gado e chamando negócio. Aí não tem o tal do almoço com empresários, o jantar com empresários. Mas hoje o cara tá ganhando muito dinheiro. E, tipo assim, hoje, eu parei pra pensar no Constantino ontem, né? O Constantino, ele se tornou tudo aquilo que ele sempre quis. Ele sempre quis ser um cara que pautasse o debate público, ele sempre quis ser um cara que ganhasse muito dinheiro com isso, porque a família dele é todo mundo milionário, e ele não deu certo na XP, ele foi demitido. E quem deu certo foi o irmão dele, né? Então ele partiu para essa questão de ser um debatedor e mudar o debate público, o liberal. E ele conseguiu. Só que parasitando o bolsonarismo, né? Através do bolsonarismo ele consegue colocar 200 mil pessoas numa live, né? Ele conseguiu, parabéns pra ele. Só que agora não, isso aí, ok, isso é o mérito dele. Eu fico falando mais nessa questão desse empreendimento aí, no caos dele querer inocular imaginário conspiratório assim, o cara tem um objetivo, cara. O objetivo dele é virar ter sucesso. Ele fez o suficiente para ter sucesso. Falou assim, qual é o movimento do momento? Cara, é só você olhar, cara. Olha só, a gente estava conversando com o Bisoto sobre a questão lá do site dele, né? A gente está numa situação, nós que não somos defensores de político, o país está tão polarizado que, cara, você faz qualquer conteúdo assim, tipo assim, como eu posso falar, cético em relação aos dias atuais. Você vai ter o quê? 20, 30 views, né? Se você fizer um conteúdo de apoio ao mandatário, 10 mil, 20 mil, né? Fora a validação, fora o dinheiro, né? Toma aqui o superchat, não sei o quê. Eles são muito unidos, são muito organizados. Então é muito difícil lutar contra o espírito dos tempos, o Zeitgeist. Então é por isso que não julgo as pessoas que se entregam ao Zeitgeist, entende? Mas enfim, o Ciro humilhou o Constantino, humilhou, cara. Veja o debate, você vai ver, tá? Mas enfim, nada contra o Constantino, tá? Mas é isso, cara. A gente tem que aprender por exemplo, quantos intelectuais... Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tatiana Feltrin. Você sabe que eu gosto muito de livro, né? Tatiana Feltrin é a principal booktuber brasileira. E ela é bolsonarista. Vou deixar de assistir o canal dela? É o melhor canal que tem, né? É o melhor canal de livros. É o melhor canal de resenha. A mulher é extremamente talentosa. Um ser humano maravilhoso, né? Mas vou deixar de ver o canal dela por causa da opção política dela? Eu não sei. O fato dela ser uma... Como é que é o nome? Homeschooler, né? Ela gosta de homeschooling, né? Porque ela pessoalmente teve experiências traumáticas na escola. Então eu entendo, eu respeito, entendo o que levou ela a esse caminho, questão de religião, entendeu? Ok, beleza. Você defende um candidato, ou não defende esse candidato. Mas eu respeito, não vou parar de seguir. Essa coisa de lacração, de cancelar, não, fulano de tal vota, então vamos cancelar, vamos tirar ele daqui. Isso é um absurdo. Knut, só para deixar claro, não estar inclinado ao Bolsonaro. Eu conheço um monte de bolsonaristas aí que não fica o dia inteiro falando, olha, toma cuidado com as urnas, olha as urnas, galera, nós temos que ser o exército do capitão. Então, tem um monte de gente no bolsonarismo que não fica assim, cara. Entendeu? Então, não é sobre desqualificar o bolsonarista. É identificar o dolo e falar assim, não, esse cara, ele foi muito além, cara. Ele extrapolou na parada. Entendeu? Então Mas só pra o locutor, por exemplo, o Carlos Vereza. O Carlos Vereza é um cara que sempre bateu no PT, né? Sempre bateu no PT, a vida inteira. Né? Ele foi de esquerda no passado, nos anos 80 ele começa a virar pra direita, né? E começa a meter o pau no PT. Aí o cara, aí conforme, aí tem uma hora que começou a bater no Bolsonaro. E aí o que aconteceu com essa galera da seita? Não vale, é comunista. Ou seja, tudo que o cara fez no passado não vale mais, porque a única coisa que importa é apoiar o político de estimação. Então eu acho que as pessoas têm que, tipo assim, separar as coisas. Outro dia eu vi um vídeo até do Constantino, né? Ele falando assim, que não consegue mais assistir filmes, porque ele sabe que a ideologia política do ator, do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio. Então vai pra puta que pariu, merda. Um monte de escapismo, porra, né? A opinião. Cara, quantos filmes, cara, quantos livros foram escritos por pessoas que têm ideias completamente diferentes das minhas, e eu assisto e gosto, cara. Tipo assim, eu não sei qual a opinião política dos diretores dos filmes que eu adoro, dos livros que eu gosto.
Mas eu não vou parar de assistir por causa disso. Continuo falando, eu parei de assistir filmes do Leonardo DiCaprio, parei de assistir. Você já viu? Porra, vai se fuder. Ô, Pinute, você já viu a palestra do Alexandre Borges Conheço problematizando. Pois é, problematizando o Titanic por causa que o James Cameron é comunista, aí ele introjeta o gramscismo ali no Titanic, os ricos lá são corruptos, a virtude, a felicidade está ali na classe C, aí ele vai falando isso assim, sabe? Tipo, acho interessante porque realmente faz puta sentido, cai como luva, né? Porque realmente o James Cameron ele é esquerdista. Mas, velho, eu não vou em hipótese alguma deixar. Vou em hipótese alguma deixar de assistir, porque o cara é comunista, é esquerdista, isso aí é de menos, entendeu? Cara, o pessoal tá falando assim, não, os filmes de hoje tem lacração. Você já viu os filmes do passado? Todos os filmes tentavam inocular algum tipo de ideia, cara. Se você quiser, não, eu quero um filme sem tipo de lacração, sem tipo de doutrinação. Ah, cara, então vai fazer esse filme aí, cara. O principal propósito da arte em si é trazer reflexões, não necessariamente as políticas, mas traz reflexões. Sim. Não tem muito. Mas então é isso, amigos. Ficamos aqui durante mais de 1 hora falando sobre a questão do Mário Vargas Llosa e do nosso respeito em relação à posição dele. Pode apoiar quem quiser. Eu não critiquei quando apoiou a esquerda, não vou criticar agora quando apoiou o mandatário. E Deus abençoe. Aqui nós não temos esse tipo de pensamento sectário, né? Igual o pensamento da turminha do lado A ou do lado B, né? O comunista ou fascista. Não, eu respeito, né? Mas então, amigos, o Devaneio Podcast, depois de 1h30, temos que falar do tema do vídeo. O Blusão, que é um cara que quase já veio aqui, não sei se vocês conhecem o Blusão, é um youtuber, né? E ele é um cara que quase já veio aqui porque eu era amigo na época, o Mário Schwartzman era vivo, né? O Mário Schwartzman tentou trazer o Blusão, tentou fazer ponte entre eu e o Blusão. Só que o Blusão, ele, enfim, na época eu não mostrava foto, né? Falou que não ia vir. E aí eu pedi pro Mário intermediário, insistia, eu falei assim, Knut, ele não vem, desisto do Blusão. Mas, ou seja, o Blusão poderia ser um cara que poderia ter participado do GadoCast, né? Mas, enfim, agora já era. Não faz mais falta. E o Blusão, ele tá tendo uma série de acusações recorrentes de tratos complicados em relação a animais, né? Dessa última vez, ele teria deixado os animais dele sem alimento. Não sei se vocês viram, né? E as vizinhas dele, vendo os gritos dos animais lá cadavéricos, teriam feito uma vaquinha para entregar comida para os animais, né? E já tinha tido aquele problema lá com o Gabriel Monteiro, não sei se você lembra, Locutor, que o Gabriel Monteiro invadiu a casa dele, né? Para libertar o cachorro. Tava dando Coca-Cola pro cachorro, que ele tava dando chocolate pro cachorro, né? Tava fazendo um monte de coisas que iam fazer muito mal pro sistema digestivo do cachorro, né? É porque o cara, eles acham, o problema de você ser cachorro é que você não pode falar, tô com dor de cabeça, tô passando mal, tô com náuseas, você não pode expressar. Se dá uma merda que vai fazer o cachorro passar mal, o cachorro não vai fazer nada, então tudo de boa. E aí teve toda aquela polêmica, e depois ele fez um vídeo lá, no qual o cachorro dele matava um gato, não matava um rato, matava um gato. Ele pegava o gato pelo rabo assim, mostrava como se fosse um desrespeito aos animais. Ô, Locutor, como que você vê essa questão de você usar os animais em forma de likes? Tudo pelo like, né? Tudo pelo view. É complicado, né? Cara, a gente sempre faz um paralelo, né? Desde quando estuda a questão de moral, né? Que tanto criança como animais, né? Normalmente são seres que não estão no escopo de dizer se são morais ou imorais. Eles estão fora, eles são os amorais. Eles estão ali dentro do contexto ali de vivência, mas que eles não respondem por si as coisas que eles fazem, né? Eles precisam ter orientações. E eu acho que quando você faz um mal, trata mal qualquer tipo de animal, faz qualquer tipo de besteira, de responsabilidade, mesmo que por conta de algum tipo de problema de cabeça ou coisa assim, eu acho que é muito complicado, é uma coisa que não tem como você não ver isso como algo ruim, né? É uma coisa horrível. Ainda mais eu que conheço várias pessoas que têm animais, que sempre assim falam muito de tomar cuidado com os animais, de ter maior paciência, se for para ter animal, que tenha paciência, que tenha disponibilidade, disposição. Então, assim, fazer isso em troca de like, já fazer já é ruim sem
sem menor problema. Ainda mais fazer isso por puro entretenimento, por puro like. Aí tá num nível assim que não tem como mais abaixar o sarrafo do poço, entendeu? Realmente é uma coisa muito chata, é uma coisa que por mais que eu não tenha bicho, né? Não tenho condições para ter o bicho aqui por conta de estrutura aqui em casa, não é muito possível. Mas sempre que me coloco a, pelo menos, cuidar minimamente de um bicho, eu sempre procuro ter muito cuidado, muito carinho pelo bicho, porque é de suma importância, né? Eu até faria pelo like se fosse o contrário, né, para brincar, mas isso o pessoal não valoriza. O pessoal valoriza mesmo quando tá fazendo besteira, quando tá chutando, quando tá cuspindo, quando tá, enfim, fazendo um monte de merda. Poxa, e aquela mulher que cuspiu na boca do gato, cara? Cara, é coisas assim que não tem o que... A É virtude, né? desrespeito, é indecoroso, é uma falta de pudor, sabe, né? Tipo assim, mínimo de respeito com os animais, cara. Tipo assim, esse negócio de não, eu sou dono dele. Não, você é um tutor do animal, né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo quando as pessoas falam quando tem um animal, por exemplo. Esses dias eu tinha visto a pessoa tendo uma chinchila, né? Que é legal. Aí chega lá, sei lá, 50 mil likes. Aí quando faz uma merda com esse mesmo tipo de animal, com coelho, qualquer coisa assim, aí tem 100, aí tem 150, 200 mil. Tipo assim, o pessoal cara, valoriza tipo, a merda mesmo, cara. não, cara, infelizmente, cara, a gente falou que a democracia não é a melhor forma de governo, né? É a única forma que dá às pessoas aquilo que elas merecem, né? Mas a gente vive em um ambiente. Quando a gente fala aqui de religião, cara, essas religiões filhas da puta, né? Estão sempre lotadas, cheias, né? Porque elas falam aquilo que as pessoas querem, né? Não necessariamente o povo, a Sofismo. massa, vão escolher aquilo que é bom, que é justo, que é moral. Geralmente elas vão escolher aquilo que é pior. Na política, você vê os políticos aí que o pessoal elege, são os piores, né? Então é aquele negócio, cada dia que passa eu vejo a opinião da maioria como algo assim, baixo, porque tipo assim, qualquer coisa que é minimamente refinada não consegue passar por esse crivo, entendeu? É por isso que existem democracias que elas, reconhecendo que a vontade do povo é algo tão fluido, é tão pueril, que cria a figura do Senado, ou até mesmo do STF, que são do Supremo para quê? Para tentar diminuir a vontade das ruas. Porque se um governo que todo momento muda, né, causa uma insegurança jurídica nas leis, né? Toda hora a lei está mudando, depois entra um, depois entra o outro. O natural do governo é que ele seja o máximo imutável possível. Mas enfim, o que você acha desse caso aí do Blusão, né? De ter deixado os animais dele. Já não é a primeira vez que ele trata os animais dele de forma polêmica, Vitão. Olha, eu particularmente, cara, eu acho que. Olha, eu sou uma mistura de Luísa Mel com Montanha do Game of Thrones quando eu vejo alguém maltratar os animais, velho. Eu fico puta, eu brigo. Eu já. Sabe, em boteco, quando chegam os cachorrinhos querendo pegar um petisco ali, um pedacinho de carne, uma gordurinha que você descarta? Eu sempre tô ajudando ali. Aí, às vezes, vê o garçom dar uma afugentada no cachorro, eu fico puto com o garçom. Falo, ó, porra, que. Tô cuidando do bichinho aqui. Tá? Eu tenho um apreço muito grande com o animal, sobretudo o cachorro. Porque o cachorro ele ainda tem um papel importantíssimo na nossa sobrevivência. Se for olhar em tempos mais remotos, né, essa união do ser humano com o cão, ela foi imprescindível para a nossa evolução, nossa sobrevivência. Porque ele fazia a proteção ali das hordas, né, no momento que a gente estava em estado onírico, obviamente, e a gente tem uma responsabilidade com eles em virtude disso. Né? Tudo bem que hoje a gente está estruturado nas cidades em termos de segurança, não existe mais feras bestiais e querendo nos devorar, né? Mas o cachorro ele está aí, ó, a deriva no meio dessa selva de pedras e tal, e a gente tem essa responsabilidade para com eles. Né? Até o Então, quando a aspecto gente... de quem seja deficiente, né? Tem cão guia, então isso Sim, também é Você uma sabia que função. o cachorro é o único animal que produz uma. É o único animal que ele evoluiu junto com o homem. O cachorro, que antes, se não me engano, 20 mil anos atrás, o ser humano começa a andar junto com o cachorro, né? E o cachorro começa a comer alimentos venenosos, começa a proteger o ser humano dessa forma. Proteger ele de Ele trabalha na invasões. área forense, né? É. Ou Sim. seja, o ser humano com o cachorro, a gente desbrava a mata. O cachorro serve. Não é quando o cachorro entra no mundo colombiano através dos espanhóis, né? Tinha regiões que não tinha um cachorro. O cachorro passa a ser muito útil para desbravar a mata, né?
Sim. O cachorro, e, tipo, a questão da comida, de selecionar alimentos, né? O cachorro comendo sobras de alimentos desperdiçados que depois virariam a causar pestes, né? A causar problemas. O cachorro é muito útil, né? Até as fezes do cachorro ficam próximo dos acampamentos, aí criam árvores por causa disso, entendeu? Poxa, o cachorro ele traz muitos benefícios, tá? E aí, como ele evoluiu junto com o ser humano, o cérebro humano ele emite um sentimento específico para o cachorro, que é muito parecido com o que a gente tem quando a gente nasce. Não sei se você já falou, quando você pega um cachorro, você tem o mesmo sentimento que você tem um filho, ninguém quer tem filho, né? Mas assim, é um sentimento paternal muito forte, é um sentimento típico que o ser humano só tem com o cachorro, porque tanto nós quanto eles evoluímos juntos. O cachorro, esse cachorro que a gente tem, não é um animal selvagem. Tem o cachorro selvagem, outro animal, né? Mas esse animal que a gente tem domesticado é extremamente dependente do ser humano, né? E você Sim. vê um ser humano fazendo uma maldade com um cachorro, né? É muito cruel, né? É muito cruel. Eu É uma sou, grande cara, responsabilidade. eu sinceramente, eu fico puto, tá? Fico puto. Sinceramente, é uma coisa assim, é assintoso, velho, ver gente maltratando animal, cara. Nossa, você tá louco, cara. Fico querendo entender o que passa na cabeça do cara, velho. Será que, tipo, é só com o animal mesmo? Será que ou aquilo ali é um cara realmente ignorante com todo mundo à sua volta Mas, cara, e, aí entra sabe? numa questão um pouco que eu vou falar aqui, é questão religiosa, né? A religião cristã fala assim, nós estamos acima dos animais. Outro dia eu vi aquele Iago Martins falando assim, não, Deus falou que nós estamos acima dos animais lá no Gênesis, né? Nós podemos fazer o que quiser com eles, eles não têm alma. Então, foda-se, né? Enfim, existe o uso da religião para legitimar a hierarquia, cara. Hierarquia do homem pela mulher, hierarquia de um grupo pelo outro, hierarquia sobre os animais, sobre a natureza, né? E também tem as pessoas que usam a religião para o contrário, né? Falam que o justo zela pela vida dos animais. O próprio livro de Isaías fala que no céu o leão e o cordeiro andarão lado a lado, ou seja, essas relações de poder que existem, né? Serão mitigadas. É até uma visão muito bonita do livro de Isaías, né? Que a nossa natureza é uma natureza de exploração um do outro, né? Tanto da natureza. Né? Acho que no futuro. Essa coisa bizarra, né? Inclusive, até boa, né? No futuro a gente vai evoluir no sentido de tentar mitigar essa exploração, a criar relações horizontais, né? Relações que não, obviamente isso seria considerado comunismo, né? Mas assim, ou seja, a mesma religião que traz, que legitima a exploração também pode ter uma visão. Pena que a gente não vê essa visão na religião, né, doutor? A gente só vê a outra visão. Não, a gente tem que fazer assim. A gente não vê o outro lado, né? É como se... É curioso que as pessoas não pegam o aspecto da leitura bíblica humano, né? como o lado humano. A gente tem que levar em conta que isso foi feito há 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, mais ou menos. Então, a visão que eles têm desses aspectos a gente tem que mensurar, tem que relativizar um pouco, porque eles olham isso de uma forma mais, sabe, engessada naquele momento ali. Era no início ainda de enxergar esse tipo de relação homem-animal, homem-mulher. Era mais. As sociedades ainda estavam desenvolvendo isso um pouco mais, né? Claro que tem a questão ontológica, mas com o passar do tempo, isso tendeu a mudar. E teve que mudar, porque senão provavelmente haveria problemas muito maiores tendo isso aí, cara. Eu acho que. Outro dia eu vi o MBL. O MBL, assim, a gente fala bem, de vez em quando, né, quando dá motivo, mas às vezes os caras dão. E os caras, Uma tipo assim, vez a cada 10 anos. os caras estão cada dia. E chega perto da eleição, os elogios vão ficar cada vez mais raros, né? Do dia ontem, os caras falam assim: não, você viu a propaganda o Polo, o carro, né? Eles botaram dois homens na propaganda do Polo, né? Cara, qual o problema? Dois gays? Não tem problema nenhum. Você ficou ofendido de ver dois viados na televisão? Eu não vejo, não. Foda-se, né? Dois viados, pode ser duas lésbicas. Foda-se, né? O importante é. Ah, não. Apolo foi lá, quis lacrar, colocou dois gays. Você não pode colocar gay em propaganda, né? Mas esses mesmos caras iam estar achando bases se fosse o comercial na Alemanha. Acho que foi do novo Gol lá, né? Não sei. Mas que era uma cena que tinha um rapaz da faculdade zoando o outro que tinha botado menina pra, né? Pra botar um Mamar. negócio na boca.
E só que esse cara foi humilhado aí para fazer propaganda do carro, né? Esse cara que foi zoado foi usar o carro e levou ela, chamou ela para ir com ele com o carro. Aí sem querer ele acelerou, bateu a cabeça, aí sem querer ela bateu a cabeça justamente no colo dele. Aí foi na hora que ela levantou assim, passou pelos caras lá que estavam usando ele olhou e fez se fosse esse tipo de coisa, né? Aí ia ser beijo, ia ser Não, olha só, é como que o carro tá ligado ao elemento de masculinidade, né? Sim. Assim, eu sou o fodão, né? Ou seja, e aí o cara tem lá do tipo de MBL, jogos, né? Muita gente gosta de jogos de Fórmula 1, jogo de Need for Speed, essas coisas. Ou seja, uma figura com todo respeito imatura, entendeu? Assim, deixa o cara, se o cara quer dar o cu, é o cu dele, o seu tá livre, entendeu? O seu você faz o que você quiser. Eu sei que você deve dar de escondido, mas esse seu problema é seu. Aí o cara é incomodado porque uma empresa fez uma propaganda com um gay, né? Já não basta um balafar lá com o Boticário, agora o MBL também entrando assim, sabe por quê? Chega perto da eleição, eles precisam caçar o voto bolsonarista, entende? O bolsonarista arrependido, o bolsonarista. E aí, o bolsonarista não gosta de viado, a gente sabe disso. O brasileiro não gosta de viado, né? Você fala, cara, é um absurdo essa lacração de ficar colocando gay em novela. Outro dia eu vi aquele filme do Doutor Estranho e falei assim: o filme é cheio de lacração, tem um gay, um personagem gay. Mas o filme é sobre isso? Não, tem um gay lá. Cara, já viu a vida real? A vida real é assim, cara. O cara é gay, a vida gay tá lá, mas a história não é sobre ele, né? Tem um gay lá, a vida real, assim, tipo assim, eles querem um mundo onde não exista gay, cara. Eles querem um mundo onde acontece descobre escondida, né? E depois, quando você coloca o mundo aqui, olha, existe gay, existe, é normal, né? Existe. Ah, não, isso é lacração. Fala, puta que pariu, vocês são histéricos, né? Paranoicos, né? Ele fala que isso é lacração, lacração. Aí depois, ontem tava lá o MBL falando lá de lacração, ninguém aguenta mais essa lacração, meu Deus, quanta lacração. Cara, pelo amor de Deus, né? Mas o que você acha disso, doutor? É o fim da picada, né? O brasileiro igual você falou, não gosta. Super polarizado, né? Não gosta de viado. Eu tenho uns amigos meus que ficam falando que eu sou viado só porque eu tenho gato aqui, ó. Que eu tenho esse felino aqui, herança egípcia. Mas negócio, mas isso te ofende de alguma coisa? Mas se eu fosse viado, seja viado, só isso. Não vamos no tem gente que ficou ofendida, então. Tava vendo lá com os donos do polo, querendo devolver o carro. O pessoal tá querendo devolver o carro porque tem propaganda de gay. Que masculinidade frágil, cara. Só queria devolver um carro que custa 70, 80 mil reais só por causa de uma propaganda, porque você não quer ser associado, você não quer que as pessoas saibam que você tem um carro de gay. Não, pelo amor de Deus. Se eu tivesse um carro, é que eu teria um polo. Assim, pra começar, meus mulher gosta de viado. Se você tiver um carro associado com isso, as mulheres não querem conversar contigo. Foi comer mais mulher, né? Eu quero segurança, eu não quero que as outras pessoas saibam que eu possa ser gay, aquele medo, cara. Isso aí não é bom, cara. Eu tô bem resolvido com a minha sexualidade, então se alguém chega. Tem gente aí espalhando que eu sou gay. Tem um monte de gente espalhando. Eu tô Quinutão. Talvez ele tá tão preocupado assim porque ele vai pra rodoviária lá, né, junto com o vereador e tal, né, pode acontecer uma coisa assim daquele jeito, né, e aí se ter o polo, se ele ter o polo já é uma coisa suspeita, tem que estar acima da suspeita, eu só posso fazer lá no banheiro da rodoviária, onde ninguém vai descobrir, lei do engano. Cara, tipo assim, deixa a propaganda, por exemplo, hoje a gente sabe que os produtos são muito parecidos, né? Então, é uma forma do produto se diferenciar, e aí que entra a questão. Aquilo que é não é o que é. Coca-Cola, existe um elemento teológico na Coca-Cola, entendeu? Um elemento espiritual. Tipo assim, tem que parar com essa merda de ateísmo, de ficar colocando tudo de forma simplesmente utilitarista. Existe uma magia por trás das coisas. Por exemplo, essa camisa aqui, cara, isso aqui tem uma magia, isso aqui é um culto, isso aqui é uma teologia, entendeu? Isso aqui tem algo espiritual atrás disso aqui. Por mais que vocês não acreditem nessa merda, né? Isso aqui tem um espírito, entendeu? Quando você coloca uma camisa dessa, isso aqui tem uma mística, isso aqui tem muito, quando você vê uma pessoa com uma camisa dessa, é muito mais do que uma camisa amarela. E você tem valores aqui, entende? Isso aqui tem uma história por trás, tem um consciente coletivo. Quando você compra um carro, é a mesma coisa. Quando você compra um carro, você não está comprando um pedaço de aço, está comprando um espírito, né? O espírito que, por exemplo, você vê um carro, um Corolla, um carro de tiozão, né? Tá no consciente coletivo, um carro de tiozão, o cara viu tiozão, né? Tiozão. Você vê um cara com uma Ferrari, que pensa, um carro esportivo, né? Então, ou seja, outro dia eu vi o Rica Pelani falou assim, venda um produto, para de ficar colocando lacração no produto. Não, porra, vai pra puta que pariu. O produto não é só o produto também é o que pensam do produto, seu filho da puta.
vai pra escola de marketing, eu sei o que você fez, seu filho da puta. Volta lá e aprende, porra. Né? Aí vocês pessoal reclamando de propaganda, cara. Deixa, tipo assim, aprenda o negócio. Da mesma forma como com o público, né? Se não gostamos disso aqui, nós não queremos essa propaganda. E vai se fuder o produto, é a empresa. Vocês querem ficar incomodados com empresa, pô. Agora tem fanboy de empresa. O cara quer ensinar pro outro como é que o cara tem que fazer propaganda, né? Faz propaganda do teu cu, porra, já que você não quer dar. Se você quiser dar, faz propaganda de você, né? Aí acontece, o pessoal fica gritando, né? Mas enfim, e é isso, né, cara? O pessoal fica. Todo mundo. E é aquele negócio, né, cara? A consistência do carro que se dane, né? Mas assim, é porque hoje em dia os produtos são muito parecidos, cara. Então, por isso, o marqueteiro ele tem que tentar atribuir valor de outras formas. E isso é justo, cara. Por exemplo, a Pepsi e a Coca-Cola são muito parecidas, né? Qual a diferença? A Coca-Cola é alinhada à família, nas propagandas. E a Pepsi é um negócio radical, a Popstars, ao Michael Jackson. É assim, cada um vai procurar seu nicho de mercado. Você vai procurar seu nicho de mercado. O que aconteceu com a Apollo? Quis procurar um nicho mais modernate. Queria fugir do perfil mais idoso, né? Que é um público mais jovem, é um público mais aberto a essas questões, né? E é isso, cara. Mas aí não pode, porque senão o Renan lá do MBL, que nós não temos nada contra, né? Vai ficar criticando, não sei o que e tal. Esse é o papel da direita, né? Esse é o papel da direita atual. Mas enfim, amigos, falamos aqui sobre a questão dos animais. E agora, outro dia eu vi, lembrei, o MBL agora entrou lá usando o termo cachorreiro. Usando o termo cachorreiro. Eu ouvi falar desse termo cachorreiro para os deputados que lutam a favor dos direitos dos animais. Os animais, amigos, eles não têm como se defender, cara. Eles são inocentes. Então eles precisam que o ser humano cuide deles, entende? Não, mas peraí, Knut. Você tá falando que o MBL tá fazendo essa zoação? Não, ele falando lá, outro dia eu vi o cara numa live lá dele falando assim, o deputado cachorreiro, porque o cara que faz vídeo em relação a negócio de animal, né? Aí chama o cara de cachorreiro. A Amanda Vettorazzo, ela é então uma cachorreira, porque ela é do movimento pro animais. Não, mas tipo assim, aí os caras estão falando sobre o cara de cachorreiro, usando esse termo chulo pros caras que defendem os direitos dos animais, cachorreiro, entendeu? Ou seja, não é só uma coisa você ser contra os direitos humanos, isso é normal, isso aí já normalizou, você ser contra os direitos humanos. Agora, direitos dos animais também, não, porque esse pessoal fica tirando foto com o animal pra ganhar voto. Sim, né? Pelo amor de Deus, cara, deixa o cara... Criação de caso besta, você vê, né? E, enfim, eu me lembro quando teve a eleição há 4 anos atrás, né? Eu vi um meme muito engraçado, muito bom. E aí o cara lá na manifestação lá do mandatário, né? Com o cachorro do lado e falou assim, é por você. Se o Brasil virar Venezuela, ele vai ter que comer o cachorro. Muito engraçado. É por você. O cara lá do cachorro, é por você. Eu quero comer meu cachorro. Mas enfim, o pessoal vai comer o cachorro de qualquer jeito. Amigos, muito obrigado pela participação, né? Aqui do nosso podcast, o pessoal tá falando, falou do político, é Bolsonaro. Cara, parem com essa merda, cara. Aqui é um podcast sobre reflexão. Vai chegar o momento, falta muito ainda, mas vai chegar o falar momento. de cueca, tem um monte aí, cara. Aqui é pra falar sobre a experiência humana, sobre a reflexão. Por isso eu trago o Vitor, que é psicólogo, pra gente falar sobre essas dinâmicas. Olha só, a gente falou sobre livros, sobre cultura, né? Comunismo, né? Sobre história, né? Sobre filosofia, sobre elementos da reflexão humana. Coisas de experiência muito mais ricas do que falando, mastigando e remoendo assunto de cueca. Então, se for pra ficar falando de cueca, tem um monte de canal aí, pode ir lá e fica lá, né? Aqui a gente vai tentar fazer um papo mais elevado. É natural que as pessoas não gostem, né? De um papo assim, né? Ela fala, vocês são todos comunistas, vocês são todos nazistas, entendeu? Mas assim, cara, uma vez eu estava conversando com o youtuber e ele falou assim, cara, o seu público é problemático, o conteúdo que você faz é problemático. Então, se você não pode reclamar do seu público, sendo que você que chamou eles. E se você fizer um conteúdo melhor, mais alto nível, você vai ver que esse mesmo público que você chamou vai se dispersar e vai criticar. E isso é bom. Então, esse é o sinal que nós estamos no caminho correto. Então, muito obrigado, o locutor, por ter nos brindado aí com a sua presença nos finais de semana. E muito obrigado ao canal do Psicoeducação, que já está com 900 inscritos, né? Graças a Deus, estamos caminhando devagarzinho. Faltam 100 pro 1000. Então é isso, amigos. Shalom Adonai. Arriu.